Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Inês e o tema da nossa aula hoje é tetraedro regular. Este tema faz parte do material Aprender Sempre, volume 2, e nós estamos na sequência de atividades número 3. Separe seu material se você tiver, mas separe também folhas para anotações, para você fazer as atividades e mandar lá no chat para o seu professor, ok? Conto com a presença da professora Roberta para me ajudar nessa aula. Boa noite, professora Roberta, tudo bem? Boa noite, professora Inês. Boa noite, alunos, professores e pais e responsáveis que sempre acompanham as nossas aulas aqui no Centro de Mídias. E aí, tetraedro regular? Já ouviu falar dessa pirâmide especial? Não? Ah, vamos ver hoje. Então, separa aí tudo para você poder fazer atividade, fazer suas anotações e, claro, participar do chat da sua turma. Então, resolva as atividades, mande a resposta lá para o seu professor. E você, professor, mande para a gente se o aluno está acompanhando, se ele está conseguindo fazer, se ele está achando difícil, se ele tem alguma dúvida, para a gente poder melhorar a nossa aula e sempre ver, sentir a presença de vocês aqui, tá bom? Podemos começar, professora Inês? Preparada? Sim, vamos. Então, vamos lá, pessoal. Tetraedro regular. Bom, vamos pensar primeiro no nome. Tetra, 4, edro, lados, 4 lados regulares. Isto é, nós estamos falando de uma pirâmide, que é um sólido geométrico, que tem todas as suas faces e base formada por triângulos equiláteros. Aí você fala, professora, eu não estou enxergando isso nessas suas figuras aí. Então, vem aqui comigo que eu vou te mostrar. Aqui, observe essa pirâmide. Nós temos triângulo equilátero em todas as faces. Tá vendo? E também na base. Isso é verdade? É, porque em qualquer forma que eu colocar, sempre vai ser idêntica. Olha só. Posso virar ela de ponta cabeça, e aí põe um biquinho lá para cima, ó. E tá sempre formada por triângulos equiláteros. Tranquilo até aqui? Tudo certinho? Então, vamos lá, vamos continuar. Muito bem. Observe que quando a gente tem um tetraedro regular, e a gente acabou de verificar, todas as faces são triângulos equiláteros. Então, observe a figura que eu coloquei aqui no lado direito do seu slide. Nós temos o triângulo equilátero RST, ok? Ele tem aresta de tamanho A. Então, todos os lados têm aresta de tamanho A. Mas, você fala, professora, você colocou um A sobre 2? Por quê? Ah, porque tá vendo que eu coloquei a letra B ligando o R até formar um ângulo reto lá embaixo no V. Quando isso acontece, nós dividimos essa aresta A em duas metades iguais. E aí a gente tem um triângulo equilátero que é o triângulo retângulo RVT, que é a mesma coisa que o triângulo RSV da nossa figura. E aí nós temos um cateto, o A sobre 2, o outro cateto, o B, e aí nós temos o A que está aqui na hipotenusa do triângulo retângulo. Agora, a pergunta é, quanto que vale o B? Ah, peraí, na aula passada, eu até cheguei nessa resposta com vocês. Lembra? A gente aplicou o teorema de Pitágoras nesse triângulo. Hipotenusa ao quadrado é igual 1 dos catetos ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. E aí, quando você isolar o B, você vai chegar aqui. B, que é a altura desse triângulo, é A que multiplica a raiz de 3 dividido por 2. Na aula passada, eu falei para você que isso aí era a apótema da base, da nossa pirâmide de base hexagonal. Você se lembra disso? Lembrou? Perfeito. Se não lembrou, não esqueça de assistir a nossa aula passada, tá bom? Muito bem. Para que eu estou falando isso? Porque eu quero chegar na área total. Então, eu vou pensar na área do triângulo
equilátero, ou na área de qualquer triângulo, que é base multiplicado pela altura dividido por 2. Muito bem. A base é a aresta A, a altura é o A raiz de 3 dividido por 2, e dividido por 2 vira 4. Você fala, ai, professora, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, base A. A altura, que é o B, que está em verde na nossa figura, é A raiz de 3 sobre 2. E tudo isso vai estar dividido por 2. Muito bem. A vezes A ao quadrado. Raiz de 3. E quando eu tenho fração sobre fração, eu multiplico os meios. 2 vezes 2, 4. Então, cheguei na área do triângulo equilátero. Muito bem. Mas eu acabei de falar para vocês que o tetraedro tem 4 faces que são triângulos equiláteros, certinho? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar a expressão da área do triângulo e multiplicar por 4. Então, A ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4, multiplicado por 4. Simplifico os 4 e vou chegar na expressão A ao quadrado raiz de 3. Então, esta é a área total do tetraedro regular. Tranquilo? Ah, não é tão difícil assim, né? Então, vamos treinar. Atividade 2, parte 1, lá da página 93. Calcule a área total do tetraedro de aresta 10 centímetros. Aqui, no lado direito do seu slide, eu estou relembrando para você qual é a área total. Lembra? A ao quadrado vezes raiz de 3. Ah, essa tá fácil, hein, professora Roberta? A professora Inês substituiu 10, fazer uma conta simples. Ah, eles vão ter um minutinho para colocar a resposta para a gente no chat. Então, quero a resposta lá. Já voltamos. Boa sorte. Voltamos da atividade. Olha, professora Inês, gostei de ver. O pessoal está sabendo calcular. Colocaram aí 100 raiz de 3 e teve gente que colocou a unidade. Centímetros quadrados. Muito bem. Então, quero mandar um abraço para o pessoal de Itapeva, de Marília, de Garça, de Caieiras, de Embu das Artes e de Guarulhos. E aí, 100 raiz de 3 centímetros quadrados? Isso mesmo. Pessoal, tô contente. Parabéns! Mas se você está com dúvida, como sempre, vem aqui comigo. Vamos pegar a expressão da área total. A ao quadrado vezes raiz de 3. No lugar do A, vou colocar o 10, que é o valor da aresta. Então, 10 ao quadrado vezes raiz de 3. 10 ao quadrado, 10 vezes 10. 100. 100 vezes raiz de 3. Bom, eu vou colocar já a unidade de medida, centímetros quadrados. Se você quisesse, você poderia ter substituído o valor da raiz de 3, que é aproximadamente 1,7. Mas não obrigatoriamente, certo? Então, aqui está a resolução da atividade 2, parte 1. Vamos continuar, é claro, né? Trabalhando e trabalhando para aprender cada vez mais matemática, pessoal. Então, vamos para o volume do tetraedro. Na aula passada, nós aprendemos que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do paralelepípedo retângulo correspondente, de mesma base e mesma altura, certo? Muito bem. Aí você fala, para que eu estou vendo isso, professora? Porque nós temos na figura, à esquerda do seu vídeo,
o nosso tetraedro PQRS. E ele tem aresta A, ok? Muito bem. A altura do tetraedro é dada por A raiz de 6 dividido por 3, que nós vimos na aula passada como fazia para calcular, ok? A área da base é a área do triângulo equilátero, que a gente já viu no slide anterior. A ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 dividido por 4. Então, eu vou utilizar o que nós aprendemos. O volume do tetraedro é 1/3 da área da base multiplicada pela altura. Então, nós vamos chegar na expressão A ao cubo vezes raiz de 2 dividido por 12. Muito bem. Aí, você pode estar falando assim, professora, mas aonde que eu vou aplicar isso? Bom, nós temos várias atividades onde a gente pode aplicar o volume do tetraedro regular. E é claro, né? Nós temos aí pela frente Enem, Saresp, avaliações externas. Então, vamos ficar antenados, hein? Vocês da terceira série do ensino médio, muito antenado. Então, vamos lá. Vamos para essa atividade extra. Calcule a altura do tetraedro de aresta 12 centímetros. Aqui, à direita do slide, eu coloquei para você qual é a expressão da altura. Lembra? A altura é A que multiplica raiz de 6 dividido por 3. Então, pessoal, substitua, vê se dá para simplificar. E coloca para mim lá no chat esta fração na forma irredutível, ok? Professora Roberta? Olha, professora Inês, eles vão ter aí 1 minuto e meio para substituir, tentar simplificar, ver o que acontece. E eu quero a resposta no chat. Então, boa sorte, já voltamos. Voltamos à atividade. Olha, professora Inês, estão afiados, o chat bombando. Eles colocaram 4 raiz de 6 centímetros. Que chique. Então, eu quero mandar um abraço aí para o pessoal de São José dos Campos, Cotia, Ourinhos, Santo André, Socorro, Guaratinguetá, Porto Feliz e Santos. E aí, será que eles acertaram? Com certeza. Parabéns, pessoal. Gostei de ver. Simplificaram, deixaram na forma irredutível. Perfeito. Mas vamos aqui e reforçar o desenvolvimento dessa continha, certo? Então, vamos lá. A altura H é igual. No lugar do A, vamos colocar o 12. 12 vezes raiz de 6 dividido por 3. Muito bem. O 12 e o 3 fazem parte da tabuada do 3. Então, vamos dividir em cima e embaixo por 3. 12 dividido por 3, 4. Raiz de 6 e 3 dividido por 3 dá 1, que não é necessário colocar no denominador. Vou na unidade de medida e centímetros. Está aqui a resolução da atividade para vocês. Ok? Então, vamos continuar. Vamos agora para a atividade 2, parte 2.
Calcule o volume do tetraedro de aresta 10 centímetros. Quem é volume mesmo? Olha a expressão que eu coloquei para vocês aqui à direita do vídeo, do seu slide. Volume é A ao cubo vezes raiz de 2 dividido por 12. Então, eu quero que você coloque lá também na forma de fração irredutível, lá no chat. Tá certo, pessoal? Professora Roberta, quanto tempo? Olha, professora Inês, eles vão ter 1 minuto e meio, então cuidado, hein, na hora de substituir, faz a conta, simplifica até a forma que você conseguir, tá bom? E coloca a resposta pra gente. Caso você queira ir além, você pode substituir o raiz de 2 e dar uma resposta com decimal aí também. Vai da sua vontade aí também, quero as duas respostas se der. 1 minuto e meio, já voltamos. Voltamos do chat. Olha, professora Inês, o pessoal me surpreendeu. Além de colocar na forma simplificada em fração, colocaram substituindo o raiz de 2 também, tá? Então, colocaram aí como resposta 250 raiz de 2 sobre 3, ou dividido por 3 centímetros cúbicos, e aproximadamente 117,5 centímetros cúbicos. Muito bom. Então, um abraço aí para o pessoal de Mauá, de Euclides da Cunha Paulista, de Osasco, Americana, Sul 2, Nova Lusitânia, Tambaú e Turmalina. E aí, professora Inês, vamos fazer para ver se eles acertaram mesmo? Vamos sim. Só que antes, eu quero voltar num slide aqui para fazer uma correçãozinha. Quer dizer, na aula passada, nós vimos a pirâmide de base quadrada. Você se lembra? Então, vou desenhar mais ou menos aqui uma pirâmide de base quadrada. Ok? E aí, desta pirâmide, a gente desenhou o paralelepípedo retângulo correspondente. Você lembra? Então, mesma base, mesma altura, só que paralelepípedo retângulo, ok? E aqui, eu coloquei para vocês, nesse slide, o paralelepípedo retângulo. Neste caso, como o nosso tetraedro tem todas as faces formadas por triângulos equiláteros, na realidade, a gente não vai ter um paralelepípedo retângulo, mas sim um prisma de base triangular. Lembra? Vamos só fazer um desenhozinho aqui para você se situar. O prisma de base triangular, ok? Então, o volume do tetraedro regular é 1/3 do volume do prisma de base triangular correspondente. Tranquilos? Agora sim, vamos lá para a nossa atividade. Atividade 2, parte 2. Então, vamos para o volume. Aresta ao cubo. Aresta vale 10. 10 ao cubo vezes raiz de 2 dividido por 12. Muito bem. 10 ao cubo, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, eu vou ter 1000 raiz de 2 sobre 12. Aqui, nós podemos simplificar ambos por 2 ou ambos por 4. Bom,
vamos lá, de 2 em 2, pessoal. Fica mais fácil, né? 1.000 dividido por 2, 500. 12 dividido por 2, 6. E vou dividir de novo por 2. 500 dividido por 2, 250. E embaixo, 6 dividido por 2, 3. Ok. Agora, eu vi lá no chat que teve muitas pessoas que colocaram o valor já em número decimal. Nós sabemos que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então, no volume, além de deixar este daqui como uma resposta possível, a gente teria outra resposta possível. 250, que multiplica 1,4 dividido por 3. Então, a gente teria que fazer primeiro a multiplicação na parte de cima e depois dividir esse resultado por 3. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a resposta. Tá vendo aqui? Aproximadamente 117,5 centímetros cúbicos. Então, parabéns para você que colocou lá as duas respostas no chat. Muito bem, nossa aula está acabando. Vamos então para a nossa última atividade, pessoal? Preste atenção. Uma empresa de perfumes resolveu inovar no formato do frasco e o fez em formato de tetraedro regular. Sabendo que o volume da embalagem é 4,23 centímetros cúbicos, calcule a medida da aresta. Observe que aqui é dado o valor do volume e a aresta é a nossa incógnita. E ele está pedindo que você use raiz quadrada de 2 igual a 1,41. Preste atenção que você vai ter que extrair uma raiz cúbica aí no final, hein? Para tirar a potência da aresta que está elevada ao cubo, certo? Então, cuidado. Se você tiver uma calculadora, use ela para te ajudar, né? Né, professora Roberta? E aí eles vão ter que fazer uma multiplicação em cruz, que você odeia que eu fale isso. Mas eles vão fazer o que está multiplicando passa dividindo, o que está dividindo passa multiplicando. É, a famosa multiplicação em cruz. Isso. Então, você vai descobrir o valor da aresta. Então, para essa conta, você vai ter 2 minutos, tá bom? Mande o valor da aresta para a gente lá. Até já. Voltamos da atividade. Olha, professora Inês, vieram várias respostas aqui. Raiz cúbica de 36, né? Apareceu bastante. E aí apareceu o valor aproximado também, aproximadamente 3,3 centímetros. Então, parabéns para quem participou. Obrigada pela participação de todos. Abraço a todos que eu não consegui falar o nome. E vamos ver a correção, né, professora Inês? Vamos sim. Então, vamos lá. Vem comigo, concentração, para fixar bastante isso na cabeça. Volume. Já comecei errado, né, professora Roberta? Já, tem que substituir o valor, né? Isso. Vamos lá. O valor do volume, 4,23, que é igual. A aresta eu quero saber. Vezes a raiz de 2, 1,41,
dividido por 12. Muito bem, o 12 que está dividindo a aresta vai passar multiplicando e o 1,41 que está multiplicando a aresta vai passar dividindo. Então, 4,23 vezes 12 dividido por 1,41, que vai ser a aresta ao cubo. Professora Roberta, você tem o resultado? Sim, você já quer o resultado final do A ao cubo? Dá 36. Ou você tem 50,76 dividido por 1,41. Ah, tá ótimo. Bom, chegando aqui, eu vou pegar a potência 3 e mandar para o outro lado com a operação inversa, que é a raiz cúbica. Então, eu vou ter raiz cúbica de 36 centímetros. É claro que, substituindo o valor da raiz, nós temos aproximadamente 3,3 centímetros. Espero que você tenha gostado da aula e não esqueça da tarefa, certo, professora Roberta? Certo, e também não esqueça de avaliar a nossa aula. Então, vai aparecer para você aí o QR Code, o link. Entrem lá, mandem carinhas felizes. Falem se vocês ficaram com alguma dúvida, se vocês têm algum comentário, alguma coisa a agradecer ou a reclamar, que tá ótimo, que a gente quer ver essa devolutiva, tá bom? E a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!